Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Classic Edition Comics, Will aqui com vocês para mais um vídeo. Alguns anos depois do último postado, né? É isso aí mesmo. Quem porventura for dar uma olhada nos nossos vídeos anteriores aí vai ver que tem um hiato aí de alguns anos. E aí eu tenho essa explicação para dar aqui nesse comecinho. Simplesmente que esse canal aqui, ele surgiu como um desdobramento de um canal original que eu e meu filho tínhamos, que a gente falava de retro games, está até paradinho também aquele canal, mas certa vez decidi fazer vídeo de figura de ação e outra vez decidi fazer vídeo de HQ e deu um feedback bem interessante e aí eu decidi separar, né? Porque normalmente quem queria ver game ia lá no canal de games e tal e não tinha interesse em ver HQ ou figura de ação, né? Ver coisa de bonequinho. E aí eu separei. E comecei a tentar correr com esses projetos em paralelo. Coisa de tempo é uma coisa complicada. E nesse ínterim aí cheguei a me mudar de cidade, né? Por questões do próprio trabalho e tal. E esse canal de HQ aqui ficou paradão. O canal de figuras de ação, ao qual eu os convido também, se você curtir uns bonequinhos aí, convido você a dar uma visitada lá no nosso canal. Esse canal foi pra frente, assim, né? Hoje em dia a gente já tem um número de inscritos aí bem considerável, tal. Está pequenininho, não tem nem 1000 inscritos ainda, mas está indo, né? E aqui ficou abandonado. E é uma pena porque eu lembro que esse canal de HQ aqui chegou a ter um certo engajamento no comecinho, um canal que começou do zero inscritos e de repente começou a aparecer aí. E eu fiz pouquíssimos vídeos, né? Falei muito pouca coisa de gibi. Mas aí eu ponho na conta dos meus amigos, os meus velhos amigos aí, que a gente fala de HQ sempre, né? Um grupo de WhatsApp que eu tenho com amigos, velhos amigos aí, desde a adolescência, que era o nosso grupinho que lia gibi, que ia na banca, do meu amigo Fernando, lá em Mogi Guaçu. Um abração pro Fernando. E graças a ele era meio que esse intermediário que reuniu todos nós, os amigos aí. E por culpa deles, numa última conversa aí, ele falou, não, é legal, faz lá vídeo de novo, conversa lá, faz um bate-papo aí. Faz um vlog aí falando de HQ de novo, faz um videozinho, e eu acabei aceitando o desafio e vim aqui fazer esse vídeo. Então a gente decidiu dar uma ressuscitada nesse canal aqui. Vamos ver até onde isso vai nos levar, pelo menos é uma coisa que eu curto fazer aí, trocar ideia sobre assuntos que a gente gosta, né? E aproveitando o hype, eu quis então começar essa nova fase do canal aqui, falando de uma HQ que está meio que bombando, na verdade, tá todo mundo falando disso, então eu vou aproveitar também o hype, né, falar de Spawn. E falar dessa primeira publicação aqui, que é o Spawn Origins, tá? Que a Panini trouxe, enfim, desencantou, né? Há quanto tempo a gente está esperando essa publicação de Spawn pela Panini, e foi só postergando, só prorrogando, mas enfim, tá aqui, tá em mãos. Eu peguei a edição número 1 aqui, e queria falar algumas coisinhas sobre ela com vocês, e aí quem sabe possa ajudar aí quem esteja com dúvida se compensa pegar, se não compensa e tal, né? Vamos falar do personagem em si. Spawn é um ícone, vamos assim dizer, uma síntese dos anos 90. Então só para dar uma situada no pessoal, acho que isso aí é meio que assunto comum, né? Acho que boa parte do pessoal sabe. Os anos 90 nos quadrinhos norte-americanos, eles foram bem peculiares, têm as suas características, né? E a gente tem aí artistas que se destacaram de uma forma exatamente por suas artes, né? Suas artes que eram espalhafatosas e um estilo que foi criado naquele período, e esses artistas uma hora se tornaram superstars, né? Se tornaram artistas pop, e numa hora meteram o louco lá e falaram, vamos fazer a nossa própria editora, vamos chutar o balde aqui da Marvel Comics, não vamos trabalhar para DC Comics também, nós vamos montar a nossa própria editora. E fundaram a Image Comics. Aí a gente tem Todd McFarlane, Rob Liefeld, Mark Silvestre, Eric Larsen, Jim Lee, né? Vários outros, né? E aí a gente tem esse grupinho aí que fundou a Image. E no final das contas, hoje, passados tantos anos, a gente tem aquela impressão de que o senso geral, o senso comum, normalmente sai falando que os anos 90 se caracterizavam muito pela arte
que era splash pages, páginas duplas e tal, e não tinha muito conteúdo, né? Mas será que é isso mesmo? Então vamos dar uma olhada, falar desse Spawn aqui, que é a publicação, a criação máxima do Todd McFarlane, ou como a gente gosta de falar no meio de quem gosta de colecionar bonequinho, o tio Todd. Tio Todd, então, começou o Spawn, não foi a primeira publicação da Image Comics, ela foi a segunda. O Rob Liefeld deu o pontapé inicial na editora com a sua super equipe Youngblood, e que, vocês sabem, né? Estilão Rob Liefeld. E aqui, o Spawn, a gente tem esse anti-herói criado pelo tio Todd, em que ele é uma cria do inferno, ele é um soldado do inferno com uma missão de levar mais gente má para o inferno. Basicamente isso aí, ele era uma pessoa, que ele era o Al Simmons, e esse Al Simmons era um ex-agente da CIA, militar condecorado, e acabou sendo traído e morre. Dadas a vida que levou, ele acaba caindo no inferno, acaba encontrando um demônio, uma Malebolgia, que oferece a ele um pacto, que era trabalha para mim que eu te dou o que você quer, e o Al Simmons, apaixonado como era, queria simplesmente rever a sua amada esposa Wanda. Só que ele renasce, 5 anos depois ele falece em 1987 e reaparece em 1992 em Nova York como Spawn. Então ele tornou-se um soldado de Malebolgia, e o Malebolgia ia dar para ele então a sua parte do acordo. Só que, obviamente, fazer um acordo com o diabo, você vai se dar muito mal. E foi o que aconteceu com o nosso amigo Al Simmons. Ele se vê aí em uma situação que ele está todo deformado, está todo detonado, e tem um uniforme, como eu falei, com todas as características massa velha dos anos 90, né? Tudo que fazia sucesso lá. Então o Spawn, ele, apesar de o Todd falar que criou ele meio que na infância, lá, adolescente e tal, ele reúne as características aí de personagens que faziam sucesso naquela época, especialmente na Marvel, porque ele tem um uniforme que é um simbionte, lembra o Venom, ele era uma coisa meio infernal, né? Uns poderes mágicos, meio demoníacos, lembra muito o Motoqueiro Fantasma, ou o Motoqueiro Fantasma Danny Cat, que era o segundo Motoqueiro Fantasma da Marvel, que estava fazendo sucesso naquela época, e tem um quê de justiceiro, afinal ele mata os outros mesmo também, né? Não tem esse problema, o Spawn, né? Ele não tem esse tipo de trava aí de não matar os seus inimigos. E aí ele fica nessa eterna luta aí se ele vai, se ele faz o bem ou não. E conforme a edição vai evoluindo, a gente vai vendo que ele vai se lembrando, ele acorda totalmente amnésico, e aos poucos ele tem alguns flashes do passado, da vida pregressa dele, e inclusive até do pacto que ele fez com o Malebolgia. Em determinado momento aqui o Malebolgia até aparece e deixa bem claro aí os termos do acordo, do pacto que ambos fizeram. É uma edição que, vamos assim dizer, a arte dispensa apresentações, né? Se você conhece o traço do Todd McFarlane, sabe bem o que esperar aqui. Eu acho que você tem que se colocar muito com o momento que a gente estava vivendo na época. Hoje em dia é muito fácil a galera ficar malhando, ficar metendo pau nos anos 90, nas HQs dos anos 90, que era tudo ruim. Eu não sei se eu estou com o lustro da nostalgia. Dos anos 90 eu era adolescente, eu achava isso tudo muito legal aqui, né? Eu curtia pra caramba, eu achava o máximo. Não que eu consegui colecionar Spawn na época. A editora Abril publicou em 1996, começou a publicação do Spawn em 96, vendeu bem pra caramba, considerando que era um gibi que foi publicado em formato americano, diferente do que a Abril fazia na época, que era os formatinhos, né? Ela publicava Marvel e DC no formatinho. E ela publicou não, a edição em formato americano, com 22 páginas, assim como era na edição americana. E vendeu pra caramba o Spawn, né? Eu não cheguei a colecionar o Spawn na época, eu lia dos meus amigos, eu emprestava, buscava conhecimento do Spawn, a gente tinha a revista Herói, né, lembra? Que a gente podia ficar lendo as informações, então o pouco que a gente pegava aí de informações do Spawn. Eu, enfim, vou poder ler de cabo a rabo o Spawn. Né? A gente tem essa coleção aqui que a Panini vai publicar em 15 volumes e a intenção é publicar as 100 primeiras edições, da número 1 a número 100, nessa coleção aqui, Spawn Origins. O que eu posso dizer aqui? É legal? É legal, eu gostei, né? Como eu falei, posso estar com o lustro da nostalgia,
posso estar com esse, ou então, vamos assim dizer, o véu da nostalgia nos olhos aqui, mas é legal ler isso aqui, sabe? Eu acho que, de certo modo, eu volto ao passado mesmo, me sinto o adolescente, o William lá de 13, 14 anos que estava lendo isso aqui, mas é legal para a gente ver com outros olhos também, os olhos do adulto de hoje em dia, ver o que tem aqui, ver os pormenores, coisas que ele queria colocar aqui. Pô, era um artista que estava super famoso fazendo as coisas do jeito que ele queria. Só que o tio Todd, né, apesar de ser um grande artista, tem gente que detesta o traço dele, tem gente que adora, ele é meio que 880, né, ame ou odeie. Como vamos falar, em questão de arte, ele mandava bem lá, tinha aquele traço característico dele que ficou muito famoso na época que ele passou na Marvel, especialmente no Hulk e depois no Homem-Aranha. No Homem-Aranha ele ganhou, inclusive, um gibi para chamar de seu lá, né? A Marvel deu um Homem-Aranha para ele, foi aquela edição número 1 que começou a saga Tormento, que vendeu pra caramba. Mas assim como lá no Tormento, aqui a gente tem o aspecto. Tio Todd desenha pra caramba, mas em termos de roteiro ele é meio que, vamos dizer, mediano pra ruim, né? Ele meio que criou alguns conceitos, alguns personagens, então a gente vê aqui toda a criação desse círculo de personagens do Spawn, né? Tem os policiais, o Sam e o Twitch, tem os mafiosos, tem o Maleboge, o violador, o palhaço lá, o próprio Spawn, os mendigos com quem ele convive lá no beco. Mas você vê que ele vai levando as coisas assim e ele meio que fala, e agora, pra onde que eu vou com isso aqui? E a gente ainda tinha nessa época aqui a questão do Spawn ter aquele contador de energia dele, né? Começava com 9999 e aí conforme ele usava os seus poderes, a gente tem aqui ó 9999, que ele começa aqui o Spawn novinho em folha, né? E aí a ideia era essa, se ele gastasse todo o poder dele, ele voltava lá pro inferno, né? E era o destino final dele. E aí ele fica nessa berlinda, se eu gasto, não gasto, eu volto rápido ou não pro inferno, o que que eu faço? Né? Então, eu ajudo as pessoas ou não? Então, o tio Todd tenta desenvolver esses conceitos aí, mas ele não era um grande escritor, né? Não à toa nos volumes seguintes, no volume seguinte até dessa coleção aqui, a gente vai ter participações aí de nomes mais grandiosos aí em termos de roteiros, como Alan Moore, Neil Gaiman, Frank Miller, né? Então o tio Todd foi chamando esses caras bons aí, especialmente o Alan Moore, que estava pistola com a DC Comics e falou que não ia trabalhar mais para aqueles caras, né? Então a gente tinha aqui um novo anti-herói surgindo. E é interessante a gente ver esse período aí. E o tio Todd, ele sempre foi um showman, né? Ele sempre foi um cara que soube vender o seu peixe, tanto nas HQs, quanto na linha de brinquedos que ele fundou, né? Na empresa, na McFarlane Toys. A gente tem aqui, ele não poupava, tipo, o Spawn número 1, ele dedica ao Jack Kirby, né? E aí ele faz dedicatórias a vários nomes grandes, né? Aí ele dedica ao Steve Ditko, ao Joe Shuster, ao Jerry Robinson. E o mais engraçado, ele faz essas edições em homenagem a esses grandes artistas aqui. E no final, a última edição aqui é hilário, né? A última, a edição número 7, ele dedica ao Rob Liefeld. É muito engraçado isso, né? Ele coloca todos esses grandes nomes e aqui o Rob Liefeld. E é até interessante também, a edição, como falei, a gente hoje em dia olha com outros olhos, né? Um pouco mais velho. A gente nota aqui vários easter eggs jogados aí por meio da HQ. A gente começa a ganhar uma bagagem maior aí de leitura de histórias em quadrinhos. A gente vê, tem uma garrafa que tem o nome de Moore e Miller. Tem uma hora muito legal que dois meninos aí veem o Savage Dragon na TV. O Spawn tá passando ali e eles começam a discutir quem que é o herói mais legal, se é a equipe o Youngblood ou se é o Savage Dragon. E eles ficam nessa discussão e os dois meninos, um chama Eric e o outro chama Rob. Exatamente, o Eric Larsen, criador do Savage Dragon, e o Rob Liefeld, criador do Youngblood. Né? Então é interessante. Então, no final das contas, vocês vão me perguntar, compensa isso aqui? Compensa essa leitura? Eu falo, pô, eu acho que compensa sim. Se você viveu esses anos 90, não conseguiu ler o Spawn, ou leu e quer lembrar,
né, quer relembrar ou quer ver agora na ordem que a Panini vai publicar, você vai se deleitar, você vai curtir. Se você não conhecia, se você é mais jovem, mas conhece personagens, só sabe do nome e tal, falou, pô, será que compensa eu ler? Compensa! É um pedaço da história das HQs americanas aqui, queira ou não, a Image Comics tem o seu capítulo especial na história dos quadrinhos americanos. É uma editora que está até hoje aí, e a gente tem, inclusive o Spawn está firme e forte aí até hoje também, tá com edição com mais de 300 edições, desde essa número 1 aqui, lá em 1992, e inclusive é algo interessante, né? Num mercado que hoje em dia a gente tem, o pessoal toda hora rebuta, zera a contagem, não, tio Todd seguiu aí, o Spawn está com mais de 300 edições aí, com uma edição que começou lá no número 1, e ele gosta sempre de fazer grandes arcos e reviravoltas em números cheios, né? Na edição número 100, 200 e tal, e a gente vai ter a 300, inclusive na outra HQ que a Panini está publicando também, que é o material atual, mais recente do Spawn, que eu também já comprei e estou esperando chegar aqui para fazer um videozinho aí para vocês também, para ver como é que tá o Spawn atual, como é que tá um Spawn moderno. Mas se você quer conhecer as origens dele, tá aqui como o próprio nome diz, Spawn Origins, recomendado aí, material recomendado aqui do Classic Edition Comics, ou seja, você vai curtir aí, acredito, esse material. É para você sentar na poltrona, ler e se divertir. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado desse nosso vídeo. Se esta é a primeira vez que está nos visitando, seja bem-vinda, seja bem-vindo, inscreva-se aqui no nosso canal para acompanhar as nossas postagens. Eu gostei bastante de reviver essa experiência de fazer esse vlog aqui para falar de HQ. A gente vai tentar postar mais vídeos aí, dar sequência a esse canal aqui, dar uma, como eu falei no começo, ressuscitar, né, esse canalzinho aqui, que é sempre legal falar de histórias em quadrinhos. Eu curto pra caramba, e até esse cenário aqui, esse lugar aqui não tá cheio de gibi, minha coleção tá em outro lugar. Aqui é normalmente o lugar que eu uso para fazer os meus vídeos de figuras de ação do outro canal, até por isso que a gente tem uns bonequinhos aqui no fundo. Mas falar sobre HQs é sempre muito bom, e trocar ideia. Então, se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar o joinha, se inscreva, que agora esse canal está precisando, ele é pequenininho, ele acabou, vamos assim dizer, de ressuscitar, né? de renascer. Então ele vai precisar do apoio de vocês. Se você curtiu esse vídeo aqui, divulgue para a galera aí, compartilhe com seus amigos, que aí a plataforma aqui do YouTube vai entendendo que esse conteúdo é relevante, pode ser interessante aí para uma outra pessoa. Tá legal? Então vou ficando por aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!